Boa noite a todos, tudo bom com vocês? Eu não sou de fazer muito vídeo no Facebook, mas eu achei interessante compartilhar com todos da rede, nossos amigos de longe, de perto, aqueles que residem no nosso município de Penha. Não estou fazendo campanha eleitoral, não sou candidato a vereador, prefeito, nem muito sou conhecido, mas somos cidadão. E como cidadão, nós queremos alertar as pessoas em relação à nossa eleição de 2020, que daqui a pouco se inicia, em novembro, e nós entendemos que devemos levar ao povo um pouco de conhecimento. Graças a Deus, estudei um pouco, continuo estudando, sempre procuro entender a área do direito, e é muito interessante. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo mediante as eleições que estão próximas de acontecer, para falar um pouco como a gente pode descobrir as reais intenções do candidato. Eu separei um texto aqui que diz assim: os omissos são parte das redes que permite a corrupção e a desigualdade que se instala uma nação. Por que esse texto de forte expressão? Porque quando nós se omitimos de falar a verdade, quando nós se omitimos de participar da democracia, quando nós se omitimos, nós permitimos que a corrupção, a desigualdade se instale, seja num bairro, seja num estado e seja num país. Por isso que nós estamos vendo tanta corrupção, porque as pessoas estão se omitindo. Mas nós, como cidadão de bens, estamos aqui encorajados para falar para as pessoas como deve proceder. E é interessante que você veja esse vídeo. Eu sei que eu não tenho muitos amigos, eu não pretendo ter 5, 6 mil pessoas de amigos no Facebook, porque o interessante é ter amigos que quando você precisa estão por perto. Não adianta às vezes a gente ter uma rede muito grande e nem poder ajudar as pessoas, e nem muitas vezes elas poderem nos ajudar por algumas incompatibilidades. Pois bem, a gente tem que entender, para começar um pouco dessa nossa conversa, que os passos que a gente pode descobrir as intenções do candidato, para que serve? Servirão basicamente para que daqui a 4 anos nós não venhamos se arrepender, nós não venhamos se perguntar: aquela pessoa que eu coloquei lá dentro, que eu ajudei a eleger, ela fez o trabalho, ela executou o básico para a população, para o povo que ela se propôs a fazer? Então nós devemos entender que para que isso não aconteça, nós devemos se precaver. Nós devemos ter algumas ações básicas que levam a nós, como eleitor, como cidadão brasileiro, a não ser mais uma vez enganado, a não ter essa situação que nós vemos no país, nas cidades, igual a gente mora na Penha, não vê situação igual ao nosso bairro aqui, que coisas básicas não foram feitas, que poderiam ser feitas, que não eram de grande investimento para a Câmara, para os vereadores que nós elegemos, e não foram feitas. E também aqui não estou para levantar nomes. Aqui o meu dever como cidadão, como conhecedor um pouco da lei, é mostrar para as pessoas que se nós queremos mudança, nós precisamos ver agora. O projeto dos vereadores que eles fazem, ou dos candidatos a prefeitos, eles mencionam que são para 4 anos, que eles vão executar durante 4 anos. Mas nós, como eleitores, podemos ter meios que identifiquem se aquilo que está sendo colocado realmente vai ser possível. E aqui eu destaquei algumas coisas para você, eleitor da Penha. Eu conheço pessoas de São Paulo, pessoas do Rio de Janeiro, que talvez possa me ver ou ver esse vídeo depois, para que você entenda. A primeira coisa, você deve pesquisar o histórico pessoal do candidato ou da candidata.
Por que isso é necessário? Porque você fazendo isso, você vai ver a postura ética, moral dele em relação à sociedade. Como é a forma que ele se relaciona à sociedade. Como é que ele se coloca em questões de desigualdade, questões sociais, questões de ajuda ao próximo. Pois nós vemos neste início de pré-candidatura muitos aventureiros, mas muitas pessoas que se colocam à disposição, mas na real intenção de somente ficar lá durante 4 anos. Então é preciso, no primeiro passo, é pesquisar o histórico pessoal, a postura da pessoa, qual o relacionamento que ela tem com a sociedade antes da eleição, porque não adianta somente a pessoa ter um relacionamento após a eleição, ela tem que ter um relacionamento antes. Ela tem que trabalhar antes. Você tem que ver ela produzindo antes. Qual é as suas intenções com a sociedade, com o seu bairro? Ele ajuda as pessoas? Ele se dispõe a ajudar sem querer nada em troca? Essa é a primeira coisa. Você tem que pesquisar o histórico pessoal dessa pessoa. Já foi envolvido de corrupção? Porque isso é uma das coisas que as pessoas não fazem no Brasil. Isso é parte de mim, eu não fazia. E a gente simplesmente vota nas pessoas. A gente simplesmente vai lá e dá nosso voto. Mas a gente não pesquisa. Qual é a real intenção dessa pessoa? Por isso que nós precisamos ver. Para que nós não lá na frente, depois de 4 anos, venhamos a se perguntar. Eu não devia ter votado nessa pessoa. Essa pessoa não tinha caráter. Essa pessoa demonstrava que uma personalidade que agora, dentro lá do executivo, do legislativo, ela não está fazendo nada. Ela não está praticando nada. E isso é interessante, né? Porque você vê que nós partimos de de coisa pequena, mas depois sai grande. Nós estamos falando de coisas básicas. Mas se nós analisássemos, nós nem deixaríamos que aquela pessoa adentrasse na Câmara, no Executivo, porque nós veríamos a postura dela. Qual é a relação que ela tem com a sociedade, com as pessoas. A segunda coisa que nós devemos entender para descobrir as intenções básicas dos candidatos é buscar afinidade de pensamento. Nós temos que ver se a defesa que ele se propõe a fazer está de acordo com as nossas ideologias, aquilo que nós se propõe a defender. O que se defende? Qual é a ideologia? Qual é o pensamento do candidato? Porque se você está querendo votar numa pessoa, mas ela não tem afinidade de pensamento conjunto com aquilo que você defende, essa pessoa não é o seu candidato. Pode ser candidato de outro, mas não sua. Por isso que nós estamos aqui nessa conversa, para que você tenha consciência daquilo que você vai fazer. Nessas eleições, ainda em meio à pandemia, muitas pessoas podem deixar de votar. E nós deixando de votar, nós vamos estar deixando o nosso país na mão de qualquer um. Deixando a nossa cidade. Nós precisamos exercer. Então aqui nós estamos falando para que você tenha um entendimento, melhore a sua percepção, antes de chegar lá na urna e votar. Você tem que ver a afinidade do pensamento. O alinhamento do candidato tem que estar aliado com o seu. Se o candidato fala coisas desassociadas dos princípios morais, princípios éticos que você tem, que você defende, vou dar um exemplo. Você defende o aborto e o candidato não defende o aborto, não vai estar de acordo. Então isso você já tem que partir na conversa. Quando você conversar com o candidato vir conversar com você em qualquer lugar, você pergunte qual é a sua afinidade de pensamento para conduzir quando estiver lá dentro. Como é que você vai votar quando tiver leis que seja contra a sociedade? Entendendo? Tá entendendo? Você buscando afinidade de pensamento, você vai saber definir em que candidato eu vou votar. Tá bom? A terceira coisa que você deve descobrir é o partido. Conheça o partido da pessoa
que você vai votar. Por que conhecer o partido? Nós bem sabemos a história de um partido vermelho, as suas ideologias, os seus pensamentos. Não estou aqui para defender partido, mas eu estou dizendo e estou partindo desse pressuposto porque o povo em geral brasileiro quis mudança desse partido por conta dos seus pensamentos, as suas ideias, o que ele tomou de ações e que gerou uma perda muito grande para a economia, a corrupção. Por isso que é interessante você conhecer o candidato e conhecer o partido que ele está associado. Porque só dessa forma você vai conseguir descobrir quais são as intenções daquele candidato e daquele partido. Muitas pessoas, muitas vezes, não entendem isso. Na hora de votar, ela tem um amigo que vai se candidatar, mas ela não vê o partido. Por quê? Eu digo isso para vocês, que é muito importante vocês verem isso. Porque conhecendo o partido, vocês vão conhecer como é que vota, como é que o candidato, o vereador, qual é a procedência dele. Porque muitos candidatos, muitas pessoas que conseguem ganhar a eleição, eles têm que votar conforme o partido, a ideologia do partido. Porque todo partido tem uma ideologia. Todo partido, quando coloca sua pré-candidatura, ele tem uma bandeira hasteada. Qual será a defesa? Família, violência contra a mulher, contra a corrupção. Então, nós temos que ver isso. Por quê? Vocês verem em Brasília, um exemplo claro. Muitas leis são votadas de acordo com o partido, não de acordo com o candidato. Se o candidato votar contrário, muitas vezes ele não é aceito. As pessoas não aceitam. Ele tem que votar de acordo com o partido. Por isso que nós vemos esse jogo político. Se lá em Brasília, que é mais de 200 deputados, imagine aqui no município que é 10, que é 11, que é pequeno. Então nós temos que ter isso, o conhecimento do partido. A quarta coisa, nós devemos conhecer as propostas. É muito interessante isso. Você, para descobrir as intenções básicas de um candidato, conheça as propostas. Por que eu estou dizendo isso? Muitos candidatos, naquela euforia da pré-candidatura, daquele jogo da eleição, eles acabam elaborando propostas mirabolantes. Porque eles querem surpreender o povo, eles querem que o povo seja pego de surpresa. Não, eu tenho uma solução para o meu município, eu tenho uma solução para o meu bairro. Mas nós vemos que muitas dessas propostas são descabidas. Muitas propostas são inviáveis. Por que isso? Primeiro, orçamento. Todo município, dependendo do tamanho, tem um orçamento que deve cumprir. Tem um orçamento que deve ser aceito. Todo município faz ali, durante o período depois do eleitoral que passa, faz a lei orçamentária anual. E a lei orçamentária anual tem que ser respeitada. Se a lei orçamentária anual não for respeitada, o prefeito é tido como incorre em crime de responsabilidade, de improbidade. Então, tem muitos candidatos às vezes que eles acabam fazendo propostas inviáveis. Então, tome cuidado. Veja se as propostas, se ele está falando na rádio, na internet, se cabe para o município, se verdadeiramente é viável, se verdadeiramente é abrangente para as pessoas ao seu redor, a comunidade. Se a proposta é somente para um ou dois beneficiários, porque o vereador tem que beneficiar todos. Tem que beneficiar todos, não tem que só pensar em uma pessoa. Ele tem que beneficiar todas as pessoas. Então, por isso é preciso que nós tenhamos esse senso comum de conhecer a proposta. Porque só dessa forma, lá na frente, nós poderemos cobrar o vereador. Agora, se nós não conhecemos as propostas dele, como é que nós vamos cobrar? A culpa vai ser nossa, porque ele não vai fazer aquilo que ele falou. Ele falou aquilo, mas era inviável, o valor era
o valor seria muito alto para o município. O município ia depender do governo estadual ou federal para executar a obra, o projeto que ele propôs, e não vai sair do papel. Então tomamos cuidado com as propostas que surgem por aí. Ouça, analise, pense, reveja, vai procurar saber se realmente vale a pena a proposta que ele está colocando. Assim vocês vão ver se realmente vale a pena ou não votar naquele candidato. A sétima coisa agora é em aqueles da reeleição, falando dos candidatos de reeleição. Quando o candidato vai para a reeleição, ele já é vereador, ele já é prefeito, vocês têm que procurar ver se ele colocou em pauta as promessas. Se ele realmente elaborou leis, se ele fiscalizou. Nós vamos falar um pouco dos vereadores aos seus trabalhos. Então, as pessoas que vão ser reeleitas, se vocês querem reeleger alguém, veja se eles colocaram realmente, saiu do papel aquilo que eles prometeu. Talvez não consiga fazer tudo, às vezes é inviável, o município não tem verba, não tem, as pessoas também, nós como os eleitores também precisamos entender. Tem que ter arrecadação para que o município disponha de projetos, faça aquilo que nós como cidadãos queremos que a nossa cidade tenha. Mas às vezes não tem. Às vezes o município não tem uma arrecadação X que faça fazer tanto projeto que como a gente queria. Mas o básico tem que fazer. Tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter apoio para as pessoas, né? Mobilidade urbana. Isso é o básico e o município tem. Eu estava vendo recente uma sessão na Câmara de Penha. Eles falaram em 45 milhões para a saúde, na lei orçamentária anual, que eles estavam elaborando ali, falando. A lei orçamentária anual dizia que trazia um investimento de 45 milhões. Então, tem que ser investido uma boa parte desses 45 milhões. Se a saúde está precisando, não tem que jogar para outro lugar. A saúde é prioridade. Então, tem que ser feito isso. Você tem que ver se você vai votar naquela mesma pessoa do 4 anos atrás. Procura ver se lá na Câmara ele realmente executou. Procura ver se realmente na Câmara ele fez de acordo com aquilo que ele prometeu na sua pré-campanha. Porque se ele não fazer isso, não reeleja. Se esse candidato que está procurando a reeleição, ele prometeu, ele falou que ia cumprir com as coisas, ia colocar, sair do papel, ele falou que ia fiscalizar, ele falou que ia estar junto ao povo, e só vem junto ao povo depois dos 4 anos, vai na casa do povo, ele não apareceu mais, ele não merece ser reeleito. Porque ele não entendeu o seu papel como representante. Porque o representante do povo, ele está à disposição. O vereador, você tem que ir lá na Câmara e tem que estar à disposição. Ele tem que ouvir você. Ele tem que ouvir a proposta do seu bairro. Aqui o nosso bairro está faltando policiamento, aqui o nosso bairro está faltando, como é uma via grande, ter quebra-mola. E não tem. Não tem lombadas aqui na rua. É segurança para as pessoas. E será que os nossos vereadores daqui, que moram na nossa cidade, que moram no nosso bairro, eles não viram isso? Durante 4 anos. 4 anos, ninguém viu o básico. Isso é o básico que eu estou falando. É uma obra que não vai gastar muito para o governo. Então é preciso nós entendermos isso. Porque senão nós vamos incorrer no erro que eu estou falando para vocês. Vai continuar as coisas sem mudança. E nós, como cidadãos, nós precisamos ver a mudança acontecer. Talvez você possa estar desacreditado na política. Você não vê crédito nas pessoas para votar. Eu não vou votar porque eu não vejo crédito, eu não vejo possibilidade de mudança. Pior fica se nós fazemos isso. Eu não estou te estimulando para votar em A, em B e em C. Eu estou estimulando a você a exercer o papel que você deve. Porque eles só entram lá, eles só fazem o que fazem porque tem alguém que deixa eles lá. E alguém é eu e você. Alguém somos nós, que muitas vezes sometimos, igual eu falei no início para vocês. Sometimos
como cidadão, e essa rede que é interligada, que é a política, traz a corrupção, traz a desigualdade. Por quê? Se tem a corrupção, há os roubos permissivos e tem a desigualdade. Porque, em parte, a sociedade vive em desigual. Os recursos são repartidos em desigualdades. E por isso que nós vemos o povo sofrer por conta disso. Por isso é necessário nós fazermos a nossa parte para que eles não continuem. Se você não gostou dos candidatos que estavam na sua Câmara, no Poder Executivo, por exemplo, no caso do prefeito, do vice-prefeito, você tem que retirá-los. Só assim. Nós vimos o nosso trabalho. Vamos dar um exemplo no trabalho. Se nós não estamos executando a tarefa no trabalho, o que acontece com nós? Você acha que vai passar 4 anos para o nosso chefe despedir nós? A nós? Não. Imediatamente nós somos retirados. Imediatamente nós somos retirados da empresa. Somos cortados. Por quê? Porque nós não estamos produzindo. Por quê? Porque nós não estamos gerando para a empresa aquilo que a empresa quer que gere. Nós estamos sendo uma pedra para a empresa. Assim é a política. Assim funciona a política. Mas nós não precisamos esperar 4 anos. Nós estamos aí diante de um grande desafio. Diante da pandemia, é um desafio para a economia, é um desafio para a política, né? É um desafio como é que quem irá assumir nos próximos 4 anos, como é que ele vai enfrentar, quais estratégias que ele vai usar para ter recursos em meio a um tempo escasso, porque nós estamos vivendo um tempo escasso. E esse tempo escasso traz instabilidade política, traz instabilidade nos investimentos para o Estado, para o município, para o país. Então, nós precisamos entender que somente vai ter mudança se realmente nós fazermos a nossa parte. Nós colocamos o plano em ação. Não deixamos o nosso futuro na mão dos outros. Deixa fulano que vote, eu não vou votar, deixa quem quiser votar. Não. Você tem um papel, você tem a ferramenta na mão, você tem um pensamento a ser guiado. Não é eu que tenho que guiar teu pensamento, não é fulano de tal, é o teu próprio pensamento que tem que dizer o que eu quero para o meu país, o que eu quero para o meu estado, para o meu município, daqui a 4 anos. Porque isso vai refletir na nossa família, isso vai refletir nos teus filhos, nos nossos filhos, isso vai refletir na toda a sociedade em geral. Toda uma cadeia da sociedade é que vai refletir as nossas ações em relação, igual eu falei, nesse último aqui, aqueles que querem se reeleger. Tome cuidado. Quero destacar uma coisa para vocês, que nesse ano, nas eleições, é muito interessante falar em relação à reeleição. Por quê? Porque esse ano foi aprovado no TCE que não vai ter mais o candidato puxa-voto, né? Aquele que subia junto. No caso das coligações para vereador, não vai valer se coligar partido A com partido B para que leve um voto, para que leve voto, né, junto, para que possa eleger outros candidatos do partido. Não pode. Os votos que serão feitos das coligações ficam para o próprio partido. Porque vocês lembram do caso do Enéas? O que aconteceu com o Enéas? Enéas teve 1 milhão e meio de votos na última eleição. E o Enéas levou 5 candidatos junto com ele, quando ele foi candidato. 5. Por quê? Porque naquele tempo tinha o candidato que puxava voto. O candidato que tinha mais voto, ele conseguia levar junto a uma quantidade de vereadores. Dependendo do voto, né, que a eleição tem um coeficiente partidário, e isso é uma divisão que faz para contabilizar os votos. Tinha nessa época que, dependendo da quantidade do voto que o candidato tinha, ele conseguia levar 1, 2, 3, 4, 5 junto com ele. E aqueles 5 que ele levou, às vezes tinha quantidade mínima de votos, não tinha qualquer possibilidade de entrar. Agora eu pergunto para vocês, era justo? Não era justo, porque quer dizer que pela popularidade, levava
milhares de pessoas junto, milhares não, melhor, algumas pessoas, né? Ele tinha milhares de votos e levava. Isso foi retirado. O TCE retirou, junto com o CTF, que é o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, né, das votações. Os ministros do CTF entenderam que é constitucional que fosse retirado, no caso do sistema proporcional das eleições de 2020. Isso, o candidato puxa voto. No caso do vereador, pode ter as coligações entre prefeitos, deputado, mas no caso de vereador não pode ter a coligação para puxar voto de partido A com partido B. Somente os votos que são contabilizados ficam no próprio partido. Então, isso é muito interessante. Por que isso é interessante? Vou falar para vocês porque é interessante. Porque já teve casos aqui, né, já vi em cidades próximas, que os candidatos que obtinham muitos votos, né, alguns candidatos, eles puxavam algumas pessoas, conseguiam elevar essas pessoas. E essas pessoas estavam lá embaixo. Por que essas pessoas estavam lá embaixo? Eram pessoas envolvidas com alguma coisa. Pessoas que tinham alguma coisa envolvida nas suas vidas, né? Nas suas vidas políticas. Né? Nas suas vidas políticas. Por isso que eles obtiveram poucos votos, mas conseguiram ser elevados por causa da coligação partidária, por causa desse ajuntamento que tinha. Agora foi retirado. É muito bom isso, né? É bom porque aquele candidato que fica por trás do grandão pode esquecer. Aquele candidato que fica esperando que outras pessoas, outros candidatos maiores, né, candidatos maiores levam, ele pode esquecer. Vai acabar isso. É muito bom que isso foi acordado pelo Tribunal Superior e junto ao CTF, né? Porque o CTF é o guardião da Constituição. Ele é a Constituição Federal, as suas modificações dada pelo CTF. O CTF vota e a votação do CTF junto com os ministros é que fazem que uma lei seja constitucional ou inconstitucional. Falando ainda um pouco eu destaquei esses pontos para vocês. É uma conversa casual que nós estamos tendo aqui. É interessante nós notarmos também, no caso da eleição, daqueles candidatos que ficaram um tempo fora e agora querem voltar. É interessante. Muitos pensam que as pessoas têm memória curta. As pessoas não sabem o que eles fizeram. Então eles desaparecem, né? Os candidatos desaparecem. Desaparece por um tempo. Agora quer voltar. Né? Os candidatos querem voltar. Tome cuidado. Igual eu falei na primeira intenção que vocês têm que pesquisar, vocês têm que ver o histórico desse pessoal também. Tá? Veja o histórico. Porque esse pessoal, eles voltam com promessas renovadas. Eles voltam com promessa renovada para que as pessoas achem que aquilo que eles fizeram quando eram vereadores, quando eram prefeitos, o povo esqueceu. Mas o povo está mais esperto, o povo agora está mais atento a isso. Então, tenha cuidado dos candidatos que ficaram um tempo afastados por ter cometido alguma coisa e agora eles querem voltar. Agora eles querem participar de novo. Agora eles querem dizer que são representantes do povo. Vejam as intenções deles. Pesquisem quais são as suas posturas agora, para que vocês possam votar neles. Porque se eles não mudarem as suas intenções, se continuam da mesma forma, eles não merecem. Tem muitos candidatos por aí, bons de oratória, muitos candidatos que fazem muitos cursos que dão conhecimento para eles próprios, para falar ao povo. Eles estudam, eles têm assessores por trás, pessoas que conhecem a psicologia da fala, tá? Então eles vêm depois, eles vão tentar vir de novo no seu estado, aí onde você está. Então veja e reveja os seus pontos ideológicos. Veja por que ele foi afastado da última vez. Veja por que o povo não gostava dele. Veja por que o povo o renegava. É interessante isso. Porque se não for feito dessa forma, o que vai acontecer? Esse candidato aí vai conseguir reeleição pela sua popularidade que ele tinha.
Então é preciso analisar e votar consciente. Eu vou destacar aqui algumas coisas aqui, porque talvez algumas pessoas não busquem. Eu entendo que nem todos querem buscar esse tipo de conhecimento, né? Mas estamos vivendo esse tempo de democracia, nós temos o direito a voto, e tem países que nem têm esse direito. Temos países que é ditadura, né? Os ditadores estão 20, 30 anos lá. Graças a Deus nós temos direito a voto. Nós podemos mudar, nós podemos tirar e colocar quem a gente quiser. Então, eu preparei aqui, ó. Quais os trabalhos do vereador? Vereador, ele elabora as leis, né? Para as pessoas, talvez, que não busquem sair, mas ele tem o papel de elaborar as leis numa bancada. E claro que tem uma porcentagem. Eu estou falando isso para vocês entenderem um pouco, né? Eu fui pesquisar, estudei isso aí, fui pesquisar. Para que tenha uma lei aprovada, tem que ter uma porcentagem. A lei tem que ser viável. A proposta que o vereador ele discursar lá na Câmara tem que ser viável para o município. E a quantidade de vereadores que tem que aprovar junto com ele esta proposta. Né? Mas muitas vezes, infelizmente, dependendo da proposta, se um partido não gostar, não é aprovada. Tem muitas propostas boas, se vocês forem buscar as propostas que são lançadas, né, nas artes ordinárias aí que tem, dos vereadores, dos deputados, tem proposta boa, mas infelizmente essas propostas ficam trancadas, engavetadas. Por quê? Porque o partido A, o partido C, eles não gostam dessa proposta, então eles engavetam. Infelizmente. Então, o papel dos vereadores é elaborar as leis que regerão os municípios. Mas essas leis têm que estar de acordo com a lei orgânica, porque a lei orgânica é ela que rege o município. Se essas leis não tiverem de acordo com a lei orgânica, essas leis vão ser tidas como inconstitucionais. Por que isso? Porque a Constituição Federal assegura aos municípios fazer leis, assegura os municípios suplementar leis, mas a suplementação das leis tem que estar de acordo com o Estado e de acordo com a União, porque temos ali a divisão das competências: competência privativa, competência que pode ser delegadas, ou competências concorrentes, que nós chamamos no artigo 24, né? Temos a competência concorrente, artigo 24 da Constituição Federal, e os municípios têm a sua Constituição municipal. Os municípios pegam a leis que o Estado faz e suplementam. Ou seja, eu quero elaborar uma lei para o município, a lei de trânsito. O município vai ver se é possível fazer aquela lei, elabora, é votada e quando for sancionada, é colocada em prática. Entendeu? É uma lei, é assim que acontece. Se vocês forem ver a sessão da Câmara, é interessante ver, é assim que é votada as leis, é apresentado projetos em pautas, os vereadores ali discutem a pauta para ver se essa lei vai adiante ou não, para depois, se for adiante, ser sancionada. Então nós devemos entender uma coisa: aquilo que os vereadores se propõem a fazer, aquilo que o vereador diz que vai fazer, tem que ser realmente interessante, para que não aconteça isso, a proposta não fique inviável e não aconteça. Né? A segunda coisa que ele faz é fiscalizar o executivo. Ele fiscaliza as contas do executivo. O prefeito, ele tem que prestar conta. Ele presta conta de tudo aquilo que foi gasto, tudo aquilo que foi implementado, tem uma prestação de conta. Então, é interessante nós entendermos isso, da elaboração das leis e da fiscalização, para nós também cobrarmos os nossos vereadores. Para você e eu entrar lá na página que tem, né, da sua prefeitura, e ver, mandar e-mail para o seu vereador. Olha, saiu essa lei. Essa lei aqui, eu acredito que não seja boa para o município. Por que eu estou dizendo isso? Porque está tendo uma reforma, vou entrar um pouco, vamos falar de outra coisa, porque é interessante. Está tendo uma reforma administrativa para os servidores públicos. E muitas pessoas estão sendo contrárias a esta lei. O que acontece? Por muitas pessoas estarem sendo contrárias à lei da reforma administrativa dos servidores públicos,
as pessoas estão mandando e-mails para os deputados federais e os senadores para que essa lei não seja votada ou que seja modificada. Por quê? Porque é uma lei prejudicial. Então, você conhecendo as leis e entrando lá no e-mail do vereador, da pessoa aqui, do prefeito, e mandando um e-mail, isso vai levantar, vai dar um senso de responsabilidade a ele na elaboração da lei. Vai dar um senso na fiscalização do executivo. Então, por isso que é interessante você conhecer as leis, como é elaborada, para que possa cobrar o vereador na fiscalização. E nós vemos que também os vereadores, igual eu falei, eles elaboram a LOA, que seria a Lei Orçamentária Anual. Ou seja, o que seria isso? A Lei Orçamentária Anual. Seria os recursos disponíveis que serão aplicados nas áreas do município, nas áreas de cobertura do município. É interessante que você entenda esse papel de vereador para que você também possa cobrar isso, a elaboração. Por que isso? Porque muitas vezes tem áreas do municípios que estão em descaso. A área do município que poderia ter mais investimento, como a educação, como a segurança, e infelizmente na elaboração da LOA, poucos recursos são disponibilizados para aquela área, e aquela área fica sem cobertura necessária. Por isso que é interessante nós irmos lá, cobrar eles na hora da elaboração, falar que tem área que está precisando, falar que tem área que está deficiente. Só assim é que eles vão ter consciência na hora de elaborar isso, na hora de elaborar as leis. Vocês entenderam o que eu estou tentando colocar aqui? É uma série de coisas, meus amigos. Mas eu sei que ainda que se alcance 2 pessoas, 3 pessoas, essas pessoas sejam multiplicadoras de conhecimento, para mim, eu não estou ganhando nada, não estou pedindo nada para mim, nenhum recurso, não faço isso por recurso, mas é o senso de responsabilidade. E eu destaco isso na figura de Martin Luther King, um pastor americano que defendeu as causas das cotas raciais, da segregação racial que tinha nos Estados Unidos nos anos de 1950 adiante por ali. É isso. Quando você sabe da necessidade, quando você se coloca à disposição das pessoas para orientar. Assim eu traduzo esse sentimento igual Martin Luther King, que ele tinha nos seus discursos, fora de ideologia religiosa, política, mas ele tinha o saber de colocar para as pessoas a necessidade que uma nação não era composta de cor, não era composta de raça, mas de pessoas que pudessem fazer o melhor para a nação, pudessem mudar. E nos seus discursos, os negros foram introduzidos na política, tiveram direito de voto e outros benefícios que eram o negado. Então é isso meu papel. É demonstrar a vocês que juntos nós podemos ser disseminadores de conhecimento. Porque, infelizmente, as pessoas não estão... grande parte da sociedade não está preocupada com o futuro eleitoral, com os políticos. Eles acham, deixa na mão do outro, eu não quero se envolver. Isso tudo reflete no amanhã. Isso tudo reflete na falta de emprego. Isso tudo reflete na falta de segurança. Isso tudo reflete na desigualdade que nós estamos vivendo. Então, o mesmo sentimento que Martin Luther King teve, eu estou tendo. Porque o sentimento dele era que todos fossem reconhecidos como cidadãos americanos, independente de cor. E ele disse que tinha um sonho, que os seus filhos um dia pudessem realizar isso. Então, eu quero concluir nessa noite dizendo para vocês: façam aquilo que vocês desejam no coração, sejam multiplicadores de conhecimento. Ainda que você defenda partido A, partido B, candidato A, candidato à reeleição B, ou A, C, não independente de quem seja. Faça acontecer, pois só assim
nós veremos uma nação de conhecimento, uma nação saindo da mediocridade que nós estamos vivendo. Nós vivemos em tempos medíocres, em que as pessoas não se importam uma com as outras, não se importa com o futuro das outras. E o nosso papel é mostrar, através do conhecimento que um pouco que nós adquirimos, que nós podemos sim fazer coisas grandes juntos, para que todos possam ser beneficiados. Bem, essa é a nosso trabalho nessa noite, que, né, você que acredita em Deus, igual eu acredito, possa ter uma noite abençoada e que nós possamos ter adiante, né? Que eu puder aqui estar ajudando aqui, igual eu falei, eu não quero alcançar milhares de pessoas. Se eu alcançar 2 ou 3 para dar discernimento até a eleição, eu vou estar aqui. Que todos fiquem nessa noite na paz aí. Que todos sejam abençoados, amém? Deus abençoe a todos aí.